Portugal vale a pena em 2023? Se você quer saber, assista esse vídeo até o final que eu te conto se vale a pena ou não. Oi, meus amores, bem-vindos de volta aqui no meu canal. Eu sou Catarina, eu sou portuguesa e faz 5 meses que eu tô morando aqui no Brasil. E hoje eu vim contar pra vocês se realmente vale a pena ir pra Portugal morar em 2023. Então vamos lá. Há uns tempos atrás, eu postei na minha rede vizinha um vídeo que era tipo um vídeo que eu fiz assim, tipo, sem pensar. Um vídeo onde eu falava que eu tava vindo morar pro Brasil e que não pode desistir dos seus sonhos. E esse vídeo repercutou muito na minha rede vizinha. E muita gente entendeu o contrário, entendeu que eu era brasileira e que eu tava indo morar pra Portugal. E depois que eu vi esse vídeo, eu realmente falei, nossa, eu fiz errado mesmo o vídeo. Então, tipo, as pessoas estão entendendo isso porque eu realmente fiz errado. E daí eu fiquei pensando assim, nossa, mas será que, tipo, eu como portuguesa, eu posso dar dicas para as pessoas? E realmente eu posso, porque eu como portuguesa morando aqui no Brasil, eu posso dar dicas sobre o Brasil e posso dar dicas sobre Portugal, se vale a pena. Então, foi isso que eu decidi fazer hoje. Teve muita gente, por causa daquele vídeo que eu postei, que me perguntou se valia a pena ir morar para Portugal em 2023. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu respondo quando me perguntam se vale a pena é depende. Depende muito de cada pessoa, depende muito da situação que você tem no país onde você está morando. Por exemplo, se você é brasileiro, depende muito da situação que você está aqui no Brasil. Se você tá bem de vida, se você tá ganhando um salário bom, se você já tem o seu próprio carro, a sua própria casa, na verdade depende muito. Antes de eu fazer esse vídeo, eu pesquisei um pouco e eu vi que realmente tem muita pessoa fazendo vídeo sobre Portugal e passando as informações ou erradas ou informação que não tem nada a ver com o que você precisa saber para ir morar para Portugal em 2023. Então eu decidi gravar esse vídeo para eu consegui passar pra vocês o que eu sei sobre Portugal e se realmente vale a pena ou não. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é, por mais que eu seja portuguesa, não quer dizer nada eu estar morando no Brasil. Simplesmente era um sonho meu vir morar pro Brasil. Então, tipo assim, se você tá morando aqui no Brasil e o seu sonho é morar pra Europa, qualquer país da Europa, vá em frente, siga o seu sonho que vai dar tudo certo. Você precisa, tipo, saber do que você precisa antes de você ir pra Europa ou qualquer outro país que você queira, mas se isso for o seu sonho, não deixe que ninguém fale que não vai conseguir, porque você consegue sim. Então vamos lá começar com os pontos que eu tenho aqui pra falar pra vocês nesse vídeo, que vai ser se vale a pena e os preços e quanto dinheiro você precisa pra ir morar pra Portugal, pra começar a vida de vocês lá em Portugal. Começando que, se vocês estão vendo como que tá a situação de Portugal, se vocês estão acompanhando as notícias e tudo mais, vocês conseguiram ver 3 pontos sobre as notícias de Portugal ultimamente, principalmente em 2023. A primeira é que os aluguéis estão muito altos em Portugal, comparado com o salário mínimo de Portugal. Entre parênteses, para quem não sabe, o salário mínimo de Portugal é de 740 euros. Então agora eu vou poder falar de aluguéis para vocês conseguirem saber se realmente está muito alto ou não. O segundo ponto é que tá sem lugar para você conseguir alugar. E o terceiro ponto seria a inflação, que Portugal prometeu, não sei se vocês acompanharam, mas Portugal prometeu tirar a taxa dos bens de primeira necessidade, como por exemplo arroz, macarrão, óleo, prometeram tirar a taxa, só que o que aconteceu foi que tiraram a taxa, só que parece que o preço ficou igual, porque eles já tinham aumentado o preço do artigo antes deles tirarem a taxa. Então acabou que não baixou, simplesmente ficou no montante que tava, e é um montante que é muito caro para as pessoas. Eu fiquei sabendo disso porque eu liguei para minha avó domingo passado, e ela me contou que realmente estava bem complicado isso, porque os meus avós moram em Portugal, tipo, desde sempre. E falam que, tipo, até pra eles que são portugueses, que têm casa pra morar, tipo, não pagam aluguel, tipo, até pra eles tá difícil. Então, esses são os 3 pontos, assim, que você precisa pesquisar bastante antes de morar pra Portugal. Ficar sabendo de tudo. O que você pode fazer, por exemplo, pra compra de mercado, pra você saber se vale a pena ou não. Por exemplo, você baixa o aplicativo do mercado, que eu vou colocar aqui vários mercados. Tem o Continente, o Pingo Doce, são os mercados mais conhecidos. Você baixa, por exemplo, o aplicativo do Continente e faz um carrinho de compras, por exemplo, uma compra do mês, para você saber a quanto que vai ficar uma compra do mês para você ou para sua família, ou se você tá sozinho, ou se você tem filhos, para você saber
por quanto mais ou menos é que isso vai ficar. E já que estamos falando de compras e tudo mais, a gente já vai pular para a segunda parte do vídeo, que fala sobre quanto dinheiro você precisa levar para conseguir se estabilizar em Portugal. Então vamos lá. Tudo que eu vou falar aqui vai ser na base de 3 meses, eu vou dar o valor mensal e o valor para 3 meses de quanto que você precisa levar. E no final eu vou dar o total para vocês de quanto dinheiro você precisa levar para ir morar em Portugal. Para você saber quanto dinheiro você tem que levar para Portugal, você vai ter que se basear em 4 pontos que a gente vai ver aqui juntos agora. O primeiro ponto seria o ponto do aluguel, sabendo que você precisa se sustentar 3 meses, então você vai ter que levar o valor do aluguel 3 vezes, mais as duas calções que são pedidas em Portugal. As calções que são pedidas lá por conta do apartamento de você alugar, é tipo uma garantia que eles vão pedir para você, para ter certeza que você vai pagar os próximos meses. O segundo ponto seria o ponto da alimentação e de compras mensais, né? De quanto que você vai gastar por mês em termos de alimentação. O terceiro ponto é o ponto das contas. Quanto que você vai ter que levar por conta das contas? Então, seria água, luz, internet fixa que você vai ter que ter em casa e celular para você se comunicar em Portugal. Começando pela alimentação. Para uma pessoa por mês, a alimentação vai girar em torno de 120 a 150 euros por mês. Se for, por exemplo, um casal, se for 3 pessoas, você vai multiplicar o valor por quantas pessoas forem. A dica que eu dei na parte anterior do vídeo é de você baixar o aplicativo de um desses mercados que tem lá em Portugal e você fazer um carrinho de compras para você saber a média que vai dar, tá? É sempre uma média, nunca vai ser valor exato, porque pode chegar lá e, tipo, o preço varia muito. Por exemplo, se você for pra uma aldeia pequena, as coisas vão ser mais baratas do que se você for pra uma cidade grande. Então, seria para esses 3 meses, uma pessoa teria que, eu pego 150 sempre, tá? Eu pego o valor mais alto, seria de 450 euros. Então, você já pode colocar no seu porquinho, na sua caixinha de lado, 450 euros, que já vai ser o valor das compras para os 3 primeiros meses que você vai precisar se sustentar na parte da alimentação. Agora, das contas, sabendo que é sempre um valor médio, tá? E dependendo de onde você estiver morando, dependendo da cidade e dependendo se for casa, apartamento ou quarto, que também tem em Portugal, tá? O valor da água, em média, é de 12 a 30 euros por mês. Dependendo muito, como eu falei, se você tiver num quarto que você for dividir, por exemplo, a casa que tem 3 quartos com 3 pessoas, você vai dividir esse valor por 3 pessoas, né? Então, pode ser até que seja menos que 12 euros, mas a média é entre 12 a 30 euros, tá? Para água. A parte da luz vai em torno de 50 a 80 euros. Esses são os preços de 2023, porque o quilowatts aumentou em Portugal. Então, esses são os preços de 2023, tá? Em torno de 50 a 80 euros, sabendo, como eu falei também para a água, é que vai depender muito de onde você estiver morando, casa, apartamento ou quarto. A parte da internet fixa varia entre 25 a 40 euros mensais, confirmando com os preços que a minha sogra pagava lá em Portugal. Ela pagava 30 euros, eram 2 pessoas morando na casa, só que a casa era um T1, só com um quarto, só que era muito grande, porque a sala era gigante, o quarto era gigante, tipo, era muito mal proporcionado o apartamento, tinha quintal e tudo mais, e pra internet conseguir pegar bem na casa, ela pagava, por exemplo, 30 euros. Então, é sempre como eu falei, vai depender muito de onde você estiver morando, tá? Agora a parte do celular. A parte do celular, os preços vão variar entre 10 a 16 euros, mais ou menos, tá? Uma média também. Pode ter mais caro e pode ter mais barato, mas é uma média. E assim, em Portugal tem muitas, tipo, operadoras que são mais baratas. Por exemplo, tem uma que era a WTF, que era a que eu usava em Portugal, que você, se tiver menos de 25 anos, fica muito mais barato, é um plano mais acessível. Tem outras que, por exemplo, se for pessoa idosa, já é mais acessível também, porque, por exemplo, não usa internet. Então, tipo, vai depender também da sua idade e tudo mais, mas você consegue achar mais barato. O que eu te aconselho, eu sei que é difícil quando você chega, você quer, tipo, falar com as pessoas que você já tem aqui no Brasil e tudo mais, mas o que eu te aconselho é você pesquisar bem sobre preços, porque você vai conseguir achar mais barato em termos de celular. Porque eu sei que tem muitas empresas que botam uma faca quando é na hora de pegar um celular, pegar um chip para o celular,
tá? Então pesquisa bem essa parte. Para as contas, você precisa ter, então, um valor entre 100 a 150 euros que você vai saber que tem para as contas, tá? É sempre uma média, tá? Eu pego sempre o valor mais alto porque prefiro que sobre dinheiro do que não tenha. Então, 150 euros vezes 3, que são os 3 primeiros meses, até você arrumar um emprego, dá 450 reais. Então, pega o seu porquinho de novo, coloca mais 450 reais dentro, que vai ser o que você precisa para contas. O terceiro ponto que eu vim falar aqui pra vocês é a parte do extra. Leva um dinheiro extra ao caso de acontecer alguma coisa. Espero que não aconteça nada, mas ao caso de acontecer alguma coisa, você ter um dinheirinho ali guardado que você sabe que não vai precisar tirar de outras contas pra você precisar pagar. Então, o que eu aconselho é levar uns 500 euros, tá? Coloca no porquinho mais 500 euros, que é o que eu aconselho a você levar para o caso de acontecer alguma coisa, ao caso de você ficar enrascado e precisar de um dinheiro, você vai ter. E agora vamos lá para a última parte, que é a parte do aluguel, quanto você precisa para o aluguel em Portugal. Então vamos lá. Essa parte é um pouquinho mais demorada, porque eu vou mostrar o cálculo também para vocês. Eu vou fazer o cálculo de quanto dinheiro você tem que levar, dependendo de o que você escolher onde morar, né? Lembrando que o valor depende da cidade onde você for morar, se for cidade grande ou pequena, e também se é quarto, apartamento ou casa, tá? Vai depender desses fatores para o preço variar, tá? Vamos lá. No início, quando você chegar em Portugal e alugar alguma coisa, você vai precisar dar 2 rendas e 2 calções, tá? Lembrando que saiu uma lei no 1º de janeiro de 2023, falando que o proprietário ou a imobiliária que tá alugando para você o apartamento, a casa ou o lugar que você quiser morar, não pode pedir mais de 2 calções adiantadas. Se pedir mais que isso, você pode procurar outro lugar ou simplesmente falar dessa lei, porque você não pode dar mais que 2 calções. Saiu essa lei e você pode pesquisar que realmente tem essa lei, tá? Eu vou dar aqui hoje pra vocês o valor do apartamento T0 a T1 em cidade grande e em cidade pequena de Portugal, tá? Eu vou dar esse pra eu conseguir depois fazer uma média e fazer o cálculo pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre quanto que é o valor de um T1 ou de um quarto, ou cidade grande, cidade pequena, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo, que eu posso ajudar você com todo prazer, tá bom? Entre parênteses, o T0 ou T1 em Portugal significa que T0 tem 0 quartos, que é uma kitnet, T1 tem 1 quarto, então todo número que vem depois do T é o número que vai ter de quartos dentro da casa ou do apartamento, tá? Então, por exemplo, T1, 1 quarto, T2, 2 quartos, T3, 3 quartos, entenderam? Então é isso, tá? Então vamos lá pro preço, pro valor médio de um T0 a T1 numa cidade pequena. Em Portugal seria de 300 a 500 euros por mês. E um apartamento T0 a T1 numa cidade grande de Portugal seria de 450 a 700 euros por mês. Tem valores diferenciados, de 450 a 700 é um valor, tipo, muito diferente um do outro, mas é que depende muito. Por exemplo, na zona de Braga é mais barato que na zona de Lisboa, que são 2 cidades grandes, porém Lisboa é maior. Então, tipo, tem essa diferença, tá? E agora eu vou fazer aqui a média pra vocês. Imaginem que vocês achem um apartamento na cidade do Porto, que é uma cidade bastante grande, né? A segunda cidade de Portugal, então uma cidade bem grande. A gente vai pegar um T1 por 550 euros, tá? É uma média entre os dois valores, entre 450 e 700, eu peguei 550. A gente vai ter que dar 2 rendas, né? Então, aí, fazendo 550 vezes 2, já dá 1.100 euros. Depois, geralmente, como eu falei, vão pedir a calção também pra vocês, que também são 2 calções. Então, você pode pegar também mais 1.100. Acaba que dá 2.200 euros pra conseguir alugar um apartamento, que é o que você precisa ter pra conseguir alugar o apartamento. Lembrando que esse dinheiro é o que você vai dar no primeiro mês. Mas como eu falei que você precisa se sustentar 3 meses, você tem que ter mais 2 vezes o valor do aluguel. Se você não arrumar um emprego logo, nos 3 primeiros meses, você vai ter que pagar aluguel de qualquer jeito, porque você tá morando no apartamento. Então, a gente vai adicionar mais 2 vezes o 550, que vai ser o preço do aluguel desses 2 meses. Então, mais 1.100 euros. Então, o total do arrendamento para esse apartamento T1 na zona do Porto seria de 3.300 euros. Isso seria o que você teria que levar para conseguir alugar esse apartamento no Porto, tipo, nos 3 primeiros meses, tá?
Lembrando que é um exemplo, não sei se tem apartamento por 550 euros agora na zona do Porto, não conheço, então não sei. E agora, o total do seu porquinho para você ir poder morar para Portugal, para você conseguir ir para Portugal e se estabilizar os 3 primeiros meses. Lembrando que é morando sozinho, o preço do aluguel não muda, morando sozinho ou não, mas o preço das outras coisas muda. Então, para uma pessoa ir morar sozinho para Portugal, a gente vai adicionar todos os valores que eu falei aqui para vocês no vídeo. Então, vamos lá. Começando por alimentação, que dá 450 euros para os 3 meses. Depois vem a parte das contas, 450 euros para os 3 meses. Aí a gente adiciona o extra que tá guardado lá no porquinho também, de mais 500 euros, que é o que eu aconselho, por causa de dar alguma dor de barriga. E a gente vai adicionar os 3.300 euros, que vai ser do aluguel, que eu falei que é um exemplo, tá? Isso dá um total de 4.700 euros que você precisa para uma pessoa sozinha se sustentar durante 3 meses em Portugal. Lembrando que esse valor vai variar muito do apartamento, da cidade, tudo que você, tipo, de tudo, na verdade. Porque se vocês forem 2 pessoas, vai precisar duplicar. Se você for sozinho, mas que quiser um quarto, por exemplo, o valor vai ser mais baixo. Então, vocês precisam pesquisar bem a parte de apartamentos. Em vários sites de procurar apartamentos, por exemplo, eu sei que na OLX de Portugal, você consegue achar alguns apartamentos também para alugar. Então, vocês precisam ver todos esses pontos, mas o valor para uma pessoa, o valor, vamos dizer, médio, seria de 5.000 euros, para você ter a certeza que você consegue se sustentar os 3 primeiros meses morando em Portugal. Lembrando que o valor que eu falei aqui para vocês, o valor de 5.000 euros, não conta com documentação nenhuma, tá? Só os pontos que eu acabei de falar. A parte da documentação, ou você vê antes, quando você ainda tá no Brasil, para você saber tudo que precisa, ou tira o visto até antes, ou então você faz lá em Portugal, é um pouco mais complicado, mas eu acho que também dá certo. É bom se você se informar sobre isso, e daí levar um dinheiro a mais para documentação também. Tá? E é isso, gente. O vídeo de hoje foi um pouco mais comprido, mas eu trouxe mais informações sobre Portugal pra vocês. Eu espero que vocês gostaram. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever para eu trazer mais informações pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui que eu vou responder pra vocês. E me seguem lá no meu Instagram, que eu mostro o meu dia a dia aqui no Brasil. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostaram. Um beijo e até a próxima. Tchau!